Vai meu bloco, tristeza, pé no chão. Fiz um estandarte com as minhas lágrimas. Usei como disfarce a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. Do velho som da minha surda dividi meus... Boa noite. Estamos começando aqui mais um bate-papo cultural. Esse é o bate-papo de número 74. Né? Isso mostra que essa parceria entre o Arquivo Público e a Unesp, na figura do professor Romualdo, deu certo. Né? Já tivemos temas bastante interessantes. E uma coisa bacana que começa a partir desse bate-papo cultural é a exibição do programa na TV Cidade Livre. Então, as produções do arquivo, tanto o bate-papo cultural como os documentários, serão exibidos na TV. O bate-papo cultural sempre às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise na sexta-feira, às 23 também. As edições anteriores, as mais antigas, já que temos tantas, elas vão veicular nos sábados e domingos, às 16 horas. Um programa no sábado, outro programa no domingo, sempre às 16 horas. E os documentários produzidos pelo arquivo, que estão no portal Memória Viva, eles vão ser exibidos todas as terças-feiras, às 22h30, e reprisados aos sábados, às 14 horas. Então, bem bacana a gente poder estar levando, né, para as pessoas que não podem estar aqui, mais essa atividade do arquivo, que também está disponível nos sites, né, do arquivo, nos 2 sites, mas agora na TV de uma maneira permanente. Vamos aí, então, agora chamar os nossos convidados. Né? Eles vão fazer uma apresentação sobre a composição do livro. Eu comentava com o Célio que organizar um livro com 50 autores, né, não é pouca coisa. Né? E ele realmente trabalhou aí com 50 temas interessantes e eu acho que vocês vão gostar muito dessa fala. A gente tem esse evento de hoje aqui no Companhia Paulista. Quero agradecer ao André pela cessão do espaço nessa atividade aqui do Companhia Paulista, no Centro Cultural, capitaneado pelo Sérgio Desderá, que é o nosso secretário de Cultura. Tá? A gente não faz o protocolo no bate-papo cultural, principalmente agora porque ele é um evento que está sendo televisionado, e a gente, então, essa formalidade a gente acaba não fazendo, até para preservar um pouco outros momentos. Né? Então, vamos lá? Chamar aqui os amigos, escritores, Célio Albuquerque, jornalista, coordenador da publicação, e o Garcia Rio Clarense, tem um capítulo sobre o... não é Rio Clarense, mas já é, né? Já é. E com certeza. E tem um capítulo no livro, ele apresenta para a gente o Elton Medeiros, né? O grande Elton. Então, eles vão fazer as colocações, né, e depois abrir para vocês fazerem aí os comentários, perguntas, se também se posicionarem. Bem? Boa noite. Nós decidimos fazer o lançamento aqui, então... eu não sou palestrante, eu estou palestrante. Então, a gente pensou o seguinte: eu vou começar a contar um pouco da história, do tema do livro e da feitura do livro. O Garcia também participa. E, se quebrando o protocolo, se no meio da apresentação alguém tiver uma pergunta, pode levantar, inclusive, porque aí eu fico menos nervoso, porque eu não tenho que falar tudo, que senão eu vou acabar esquecendo. Tá? Então, o tema 1973, por que a gente escolheu 1973? Existe, para todos nós, mais velhos e mais novos,
a gente tem na nossa cabeça a era dos festivais da canção. Então, a era dos festivais da canção durou basicamente entre 65 e 72. Só que as pessoas que viviam 72, 73, e mesmo diversos pesquisadores, diziam que a música brasileira não era mais a mesma depois da era dos festivais, não tinha surgido nenhum talento, não lançaram grandes discos. E a gente sempre teve certeza que isso, acima de tudo, era preguiça de ouvinte. As pessoas tinham preguiça. Tanto que não tem a ver com o livro, mas só que a gente vai dizer assim, não surgiu ninguém depois das eras dos festivais. Só a gente saber que depois da era dos festivais surgiram João Bosco, Luiz Melodia e Lenine, então só aí a gente já mata esse preconceito com relação a isso. Então nós vimos que, apesar do senso comum dizer que não havia nada de novo na música brasileira, em conversas a gente começou a tentar que o 1973, ao invés da cultura ficar presa, ela se soltou. Então, em 1973, a gente tem os primeiros discos do Luiz Melodia, tem o primeiro disco do Fagner, tem o primeiro disco do Walter Franco, e tem, no meio, em 1973, era um período onde o país vivia uma ditadura. Então, vários artistas tiveram várias músicas censuradas. Inclusive, o Gonzaguinha, que lança o primeiro disco em 1973, ele teve várias músicas censuradas. O Chico Buarque teve a peça Calabar censurada, proibida de cantar, e, inclusive, coisas bizarras, porque músicas que ele cantou no ano anterior, naquele disco Chico e Caetano no Teatro Castro Alves, eles cantam algumas músicas da peça Calabar. Só que quando o Chico vai gravar Calabar, a censura não deixa ele cantar. E, curiosamente, o nome do disco do Chico Buarque, de 1973, Chico Buarque canta Calabar, a censura tirou o nome Calabar, e o nome do disco era Chico Canta. Só que, em 1974, o Chico Buarque deu uma entrevista e ele dizia que ele se achava um enganador, porque o disco foi vendido como Chico Canta, e ele quase não canta no disco. E a efervescência de 1973, ela também a gente pode localizar por um fenômeno que, pelo menos aqui, quem tem mais de 40 anos, não tem como não esquecer, que é o fenômeno dos Secos e Molhados, que, inclusive, quem é mais novo já conhece os Secos e Molhados, que é o grupo que deu origem ao Ney Matogrosso. Então, era um grupo de 3 pessoas que cantavam música brasileira, cantavam rock, cantavam vira, chachado, de caras pintadas, rebolativos, e tinha um cantor magérrimo que não parava de rebolar e que tinha uma voz de mulher. E, mesmo assim, a censura não censurou nada do que eles fizeram, e foi o maior fenômeno musical de 1973. Inclusive, como eles lançaram o disco no meio de 73, o disco não vende que nem comida, que vende na hora, vai vendendo em processo, foi o disco mais vendido de 1974, vendendo mais LP, inclusive, do que o Roberto Carlos. Então, eu vou aproveitar e pedir aos nossos amigos para cantarem uma das músicas de 1973, ou Secos e Molhados, ou a música do Luiz Melodia. Eles é que vão escolher.
estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampos, entre os sacis e as varas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda e a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Luiz Melodia. Tente passar pelo que estou passando, tente apagar esse teu novo engano, tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando, tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num pano em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num pano em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Aproveitar essa pausa agora
para fazer um recorte em relação ao período aí do livro, que era o período do governo Médici, que o pessoal que viveu a época, era o auge da ditadura militar, e o período que ficou conhecido como os anos de chumbo. Isso também está retratado no livro, né, num texto do grande amigo nosso, Washington, né? E é uma coisa curiosa, e eu acho que para os mais jovens aí, deve ser motivo de reflexão. Porque, de repente, num período em que o país vivia um dos momentos mais retrógrados da sua história, com uma ditadura pesada, onde pessoas eram mortas, pessoas desapareciam, a música popular estava em efervescência. Então, em 1973, ao mesmo tempo que você não podia se manifestar publicamente, a arte floresce no país. E aí, de repente, a gente vê momentos como hoje, em que a gente vive em plena democracia, sem querer fazer juízo de valor, mas fica difícil você comparar o nível da produção musical de agora, salvo algumas exceções, com o nível da produção daquela época. Então, é uma coisa, será que tem a ver uma coisa com a outra? Será que no momento em que você está reprimido, você precisa de outras fontes de manifestação? Então eu queria fazer esse recorte, né? E agora o Célio continua falando sobre o processo de criação do livro, porque como a Tereza comentou, né? Se você juntar 11 pesquisadores já é complicado. Imagina uma pessoa coordenar 50 malucos distribuídos pelo país. Tem gente da Paraíba, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Minas, tem gente do Ceará, tem gente de todo lugar que participou desse livro. Então, até esse processo, como ele se comunicava com essas pessoas, né? É interessante ele falar sobre isso agora. Quem já teve a oportunidade de folhear ou ver o livro vai perceber que nós selecionamos 50 discos que consideramos importantes em 1973. Só que algumas pessoas vão olhar e dizer assim, mas não tem o disco tal. O não ter o disco tal é porque a gente vive a vida é uma sequência de escolhas. Então, a gente tinha que escolher alguns discos que simplesmente não entraram. Mas, ao mesmo tempo, a nossa grande preocupação foi em retratar, para nós que fizemos o livro e para as pessoas, que a produção cultural no Brasil ela é muito mais rica do que o que toca no rádio. Ela é muito mais rica do que aparece na televisão. Então, tem muita coisa que a gente chega e diz que não é bom, antigamente era melhor. Não é, eu acho que não é bem assim. O problema é que existem momentos. E esse momento, 1973, ele tem a explosão da qualidade. Mesmo quem não gosta de Odair José, se for ouvir o disco do Odair José, de 1973, vai perceber uma grande evolução musical do disco de 72. E é muito curioso, porque, como eu disse para vocês, em 1973 já não existiam mais os grandes festivais. Então, ninguém podia ver a Elis Regina cantando Arrastão, não podia ver o Edu Lobo cantando Ponteio, por vários motivos, inclusive porque o AI-5 mandou um monte de gente passear no outro lado do oceano. Então, eles nem podiam estar aqui. Mas havia uma necessidade intrínseca de mostrar às pessoas que a música não estava parada. Então, uma das gravadoras, a Philips, criou um projeto chamado Fono 73, que reunia artistas que estavam surgindo e artistas consagrados. E, em alguns deles, eles pediam para esses artistas consagrados criarem músicas novas. Então, é um processo de que você tem o Caetano Veloso, que já era um grande compositor, ele convida o Odair José para cantar com ele, nesse festival. Que depois a história mostrou que o Caetano era bom de escolher música
dito brega para ele interpretar e todo mundo cantar. Afinal de contas, o Peninha agradece ele cantar Sonhos. Então, o Caetano sempre foi isso. Então, quando ele cantou com o Odair nesse festival, ele ganhou muita coisa, principalmente vaia. As pessoas vaiaram muito. Mas, em contrapartida, o Dorival Caymmi, mesmo já um senhor, ele cria uma música nova, que é a Mãe Menininha do Canto A, ele criou para esse festival, que a Bethânia e a Gal cantaram. Então, para esse festival, cada artista era convidado a criar uma música nova. Então, o Gilberto Gil e o Chico Buarque criaram uma música chamada Cálice. Tá? Então, só que a Cálice, quem foi o Festival Fono 73, não ouviu a Cálice, porque ela foi passada pela censura, a censura proibiu a música, mas, mesmo assim, o Chico e o Gil quiseram peitar. Só que, quando eles começaram a cantar, o censor estava na mesa de som. Aí pediu para eles desligarem o som, eles não desligaram. Aí o censor foi lá embaixo, ele mesmo desligou. Então, eles não conseguiram cantar Cálice. Então, essa música só foi conhecida na época para as pessoas que frequentavam as universidades, principalmente as universidades paulistas, que o Gil cantava essa música em algumas apresentações universitárias. E ela só foi ser conhecida por nós, público, em 1978, quando o Chico gravou essa música com o Milton Nascimento. Tanto que muita gente acha que é do Milton Nascimento e do Chico Buarque. Nós conseguimos cantar Cálice? Então, ouçamos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber essa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Essa palavra presa na garganta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser exaltado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse vileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade
Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Obrigada. Aí alguém diz que não existia música depois dos festivais. Então, o que ocorre? A seleção dos discos, ela partiu em cima de pontuais. A gente foi escolhendo os primeiros discos de artistas como Luiz Melodia, Walter Franco, João Bosco, Fagner. Aí a gente se percebe que o Tom Jobim, depois de muito tempo, ele lança um disco no Brasil, ele vem ao Brasil lançar um disco. O João Donato lança um disco que ele começa a cantar e não apenas tocar. Só que a seleção dos discos, a gente também teve não era só selecionar os discos. Nós tínhamos que selecionar os discos e pessoas que escrevessem sobre os discos, que tivessem identidade sobre esses discos. Então, no caso do Elton Medeiros, eu fiz uma lista de discos relacionados a samba, porque eu conheço o Garcia há mais de 30 anos e sabia que esse era um caminho a correr. Apresentei a lista para ele, aí ele fez a escolha, agora ele conta a parte da história dele. Por favor. Não, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho uma dificuldade para dizer não, né? No primeiro momento. Aí, 30 segundos depois, eu me arrependo. Então, depois que eu falei, não, beleza, eu faço. Aí eu falei, caçamba, não. E agora, não? Aí eu falei, já que eu falei que vou fazer, eu vou atrás, né? E o primeiro passo, porque como é que é o processo desse livro? É um livro de resenhas, basicamente, com outras histórias no meio. Então, o processo era pegar o disco e contar a história daquele disco, música por música, um pouco da história dos compositores e situar naquele momento histórico, no momento do país, né? E aí o primeiro passo era conseguir o disco. Aí eu entrei num site desse de compras, né? E achei uns 2 ou 3 e um estava com a capa melhor. Porque se não tivesse a capa boa, como é que eu ia estudar o disco? Porque tudo estava na capa, e era um disco sem encarte. Então, só tinha capa e contracapa. Toda análise que eu fosse fazer, eu teria que fazer em cima daquilo. E aí, por uma incrível coincidência, o cara que estava vendendo esse disco era de Piracicaba. Ele, inclusive, vem sempre aqui em Rio Claro fazer sebo de discos, aqui no Centro Cultural. E aí, ele ia mandar pelo correio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estou indo aí buscar. Aí isso eu comprei na sexta, no sábado de manhã, nós já fomos para Piracicaba. Aí eu peguei o disco. Olhei o disco, virei o disco e encostei o disco. Obviamente, não sei como é que é o processo de outras pessoas aqui que trabalham com texto, mas eu, como sempre trabalhei em jornal, eu só consigo trabalhar sob pressão. Então, se eu tinha 3 meses para fazer, eu falei, 3 meses? Para quem faz tudo de um dia para o outro, 3 meses é bico, né? E ficou lá, olhando o disco. Aí eu falei, vou fazer a pesquisa. Aí comecei a fazer a pesquisa, aí fiz. E aí eu comecei a mexer no texto. Aí eu falei assim, mas espera aí, fazer só uma resenha sobre o disco, eu acho que não seria suficiente.
Então, o que eu posso tentar relacionar que aconteceu em 1973 que possa ter algum vínculo com o disco do Elton Medeiros? E, no caso do Elton Medeiros, eu tinha uma história interessante, porque quando eu fiz 10 anos, eu ganhei o disco do Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida. E a maioria das composições eram de Paulinho e Elton. E ali eu passei a conhecer Elton Medeiros e me apaixonei. E aí, na hora de fazer o texto, eu falei, eu vou dar uma pesquisada, tentar achar alguma relação com alguma coisa que aconteceu em 73, né? E aí, pesquisando, eu descobri simplesmente que Pixinguinha e Ciro Monteiro morreram em 1973. Eu falei, e agora, o que eu posso linkar? E eu comecei a pesquisar a história do Elton. E eu descobri que o Elton, na escola, numa época em que se estudava música na escola, foi aluno de música do Pixinguinha. Então, ou seja, no ano em que ele lança o primeiro disco, a pessoa que o iniciou na música morre. Aí eu falei, e agora? Eu tenho que inventar alguma coisa que linke ao Ciro Monteiro, né? Aí eu descobri a caixinha de fósforo, né? Que o Ciro Monteiro, para quem não sabe, né? Ele foi o primeiro grande cantor de samba popular do Brasil, da década de 30 e 40. E uma das características dele era batucar uma caixinha de fósforo quando cantava. E o Elton Medeiros faz exatamente a mesma coisa. Então eu consegui fazer esse link, né, desses outros dois grandes artistas, e aí eu continuei a pesquisa. Porque na época do CD, então é uma coisa muito básica, não tem muita arte, não tem espaço para você fazer arte nas capas de discos. Na época do vinil, você tinha capas históricas, tanto com fotografias, nós temos capas históricas de discos de Beatles, outros artistas, e no Brasil, nesse ano, começou o fenômeno Elifas Andreato, que fez aquelas capas históricas de grandes discos. E a primeira que ele fez, e está no livro, é do disco do Paulinho da Viola, Nervos de Aço. E logo em seguida ele faz a capa do disco do Elton Medeiros, que era um disco que uma vez eu voltando da escola eu vi numa loja e fiquei impressionado. Eu não tinha o disco, não conhecia o disco, passei a conhecê-lo a partir desse momento que o Célio me pediu para fazer o texto, e me impressionava aquela capa, que era uma foto do Elton Medeiros trabalhada, ele rompendo as amarras, sabe, como se estivesse sendo uma libertação, e daí nascia um arco-íris. E aí no texto, inclusive, eu trabalhei em cima disso, né? Falando que naquela capa ele se liberta e faz um arco-íris musical. E outra coisa que é interessante desse processo aí, não só do meu texto, mas o processo de todos os textos, é que é, acima de tudo, esse livro, uma grande união de amigos. Não só amigos do Célio, amigos meus, mas amigos dos amigos dos amigos. Então, eu acho que seria interessante até o Célio falar sobre alguns exemplos, né, de pessoas que, como elas entraram no livro, são nomes conhecidíssimos. Nós temos aqui Moacir Luz, Tavito, entendeu? E outros grandes artistas. Não foram só jornalistas e escritores. Tem muitos artistas da música que também escreveram para o livro. Tomando o exemplo que o Garcia falou, então a gente também, além de pensar em quem ia escrever, em alguns momentos a gente sentiu a necessidade de ter algo a mais. Porque se você escreve um livro com 50 autores, aí está lá entre os autores Regina Zappa, que fez a biografia do Chico Buarque. Tem o Rio do Hora, que é o maestro do Zeca Pagodinho. Tem o Moacir Luz. Tem o Tavito, que é parceiro do Zé Rodrigues na Casa no Campo. Aí, ótimo. Todo mundo, quem conhece um pouco de música, olha esses autores e... é interessante. Mas, por outro lado, como o Garcia falou, é um livro de confraria, de gente que gosta de música e gosta de falar disso. Então, por exemplo, o texto do disco do Sá Rodrigues e Guarabira, quem ia escrever era um jornalista amigo meu, que trabalhou na Editora Abril, fez esse
esses guias de viagem da Editora Abril, ele escrevia esses guias, só que ele não pôde escrever. Aí eu convidei, ele era amigo do Tavito, eu disse, eu vou convidar o Tavito para escrever esse disco. Só que o Tavito gostou tanto da história que ele lembrou da história do disco que ele fez com o Zé Rodrigues em 1973. Então, ele escreveu do disco dele do Zé Rodrigues, não escreveu do Zé Rodrigues e Guarabira. Aí, um amigo meu de adolescência, que ouvia muito esse disco, eles pegavam o disco, botavam na bolsa de supermercado, com aquela vitrolinha de plástico, que os mais velhos lembram, e levavam para o acampamento para ouvir o disco do Zé Rodrigues e Guarabira. Só que, como eu e como ele, ninguém conhecia o Carlos Evandro, como ninguém conhecia um leitor comum, não sabia quem era eu nem quem era o Carlos Evandro. Então, eu comentei com o Carlos Evandro, disse, Carlos, o Zé Rodrigues a gente não pode pegar o depoimento porque, de repente, ele não vai descer para dar um depoimento no centro espírita. Então, temos que pegar os sobreviventes do trio, que era o Sá e o Guarabira. E o Guarabira não me respondeu. Aí eu falei com o Sá que eu precisava de uma aspa, ou seja, um depoimento dele. Só que 2 dias depois ele escreveu um texto contando como é que eles criaram o disco que está no livro Terra, o Sá Rodrigues e Guarabira. E ele contou a história que ele contava era tão interessante para nós que a gente colocou ele como um dos autores do texto. Que ele conta, que inclusive os mais novos sabem que durante a época dos Beatles, todas as músicas eram assinadas por Lennon e McCartney, certo? Só que algumas das músicas não eram feitas pelo Lennon e McCartney. Uma era feita pelo Lennon, outra era feita pelo McCartney, só que eles eram uma marca, então assinavam Lennon e McCartney. E, nesse disco, o Sá Rodrigues e Guarabira decidiram imitar. Então, todas as músicas são assinadas pelo Sá Rodrigues e Guarabira. Só que quem conhece Sá e Guarabira e conhece Zé Rodrigues, ouve o disco e sabe exatamente a música que o Zé Rodrigues fez, o Sá e o Guarabira fizeram. E só o Sá que podia contar essa história. Então, essa pesquisa vai muito em cima disso. Existe um filme que é do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem uma música que é o tema do filme, Zaratustra, que é do Strauss. Só que, em 1973, um brasileiro, Elmir Deodato, gravou a versão dele dessa música num disco chamado Prelude, o disco todo instrumental, e essa música tem 9 minutos de duração. E, nessa época, em 1973, diversas rádios no Brasil tocavam essa música de 9 minutos, instrumental. A gente brinca que era o faroeste caboclo que ninguém fala. Que aí você ouvia a história do João das Mortes do faroeste caboclo, só que ninguém falando. Então, essa é o Zaratustra. E esse disco vendeu 5 milhões de cópias e, no ano seguinte, 74, ganhou o Grammy. Então, assim, é impossível que esse disco não tivesse no nosso livro. Aí, só que eu não tinha ninguém famoso para escrever. Então, eu peguei um produtor musical amigo meu, que, inclusive, quem comprar o livro vai ter 2 brindes. O disco que o Zé cometeu no século passado e um disco do Roberto Menescal, da Wanda Sá, e do Bibossa, que eu coproduzi. Então, a pessoa que coproduziu musicalmente esse disco foi o André Agra, e foi ele que escreveu o texto do Elmir Deodato. Só que eu achei assim, ninguém vai ler o texto do André Agra falando do disco que vendeu 5 milhões de cópias, né? E o Roberto Menescal ensinou para mim e para quem convive com ele que a gente a gente vai para a vida atrás de duas respostas. Uma a gente já tem, a outra a gente vai conquistar. Ou seja, você sai com sim ou não.
O não você já tem. Então você vai e pergunta. Se ele disser sim, então eu tive a petulância de mandar uma mensagem para o Facebook do Eumir Deodato e pedir assim: Deodato, você quer escrever alguma coisa sobre o seu disco para o nosso livro? Aí ele demorou meses para responder. Aí a gente estava fechando o livro, eu disse assim, mandei outra mensagem para ele e disse: se você não quiser escrever, não tem problema. Aí ele disse assim: eu posso mandar uma gravação? Aí ele mandou uma gravação, quer dizer, o depoimento do livro dele o depoimento dele no livro, ele literalmente falou para a gente. Então, esse livro ele é construído em cima disso, da música de 73, das pessoas e dos personagens. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar assim: qual é a sua idade? Onde é que você nasceu? Onde é que você conseguiu essa camisa? Eu posso ter uma? Eu disse: pode. Quem quiser, manda um e-mail aqui para o arquivo, que existe um arquivo gráfico que a gente manda e quem quiser pode fazer a camisa. Então, só a única coisa é que a camisa não pode ser vendida, mas você pode fazer o que quiser com o desenho. Pode fazer caneca, camisa, chinelo. Inclusive, é uma coisa que a gente copiou do Ziraldo. O Ziraldo faz alguns desenhos para campanhas solidárias que ele não cobra, mas ele também, a pessoa assina e diz assim: você não pode vender. Então, nossa brincadeira é essa: quem quiser a camiseta do disco, é só mandar um e-mail para o arquivo, que aí a Tereza repassa o arquivo para vocês. Inacreditavelmente, nós construímos esse livro de janeiro de 2013 a novembro de 2013. Ele ficou pronto, fechado em dezembro de 2013. Ele só não foi lançado em dezembro de 2013 por uma questão estratégica. Porque, para você botar na livraria, você precisa ter um processo de entrar na livraria. Então, ele ia correr o risco de não estar nas livrarias. E a editora fez uma conta matemática, que se eles botassem o livro na livraria no final de dezembro, quando chegasse no final de janeiro, eles iam ter que pagar a fatura. Então, eles preferiram lançar o livro em janeiro, que aí a fatura só vencia em fevereiro. E exatamente é isso. Não, a mágica é essa. Então, nós demoramos 10 meses para fazer o livro. É que você interrompeu exatamente a hora que você ia falar que o Deodato mandou para você a gravação. Aí você interrompeu para perguntar se eu tinha... Tá, não. Eu queria saber o que é, se tem como você falar o que o Deodato mandou. Não, porque o que eu... O Deodato ele mandou um depoimento contando a construção desse disco, o quanto foi importante para a carreira dele nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o Eumir Deodato é uma pessoa que a maioria talvez não conheça, mas o Eumir Deodato foi o produtor musical do disco que o Tom Jobim gravou com Frank Sinatra. E, em 1972, alguém aqui conhece a Roberta Fleck, que é Kill Me Softly? Simplesmente foi o Eumir Deodato que produziu a Roberta Fleck no Kill Me Softly. Foi o Eumir Deodato que produziu o primeiro sucesso da Björk. Então, quer dizer, é uma pessoa extremamente importante que cedeu o seu espaço para isso. Então, a gente brincou na arte da sedução, de seduzir as pessoas para fazer. Por exemplo, o Rildo Hora, por outros motivos, eu conheço o Rildo há 20 anos, mas só que conheço. E quando a gente percebeu que o disco do Martinho da Vila, de 1973, tinha que estar no disco, porque é um disco chamado Origens,
que o Martinho pega o primeiro samba gravado no Brasil, que é pelo telefone, que, na verdade, não é um samba, é um machixe, né, mas está escrito lá samba, então é um samba, e ele começa a gravar as músicas africanas, que depois entraram na cultura do Martinho, e o Martinho é considerado, inclusive, o embaixador da África no Brasil. E a gente não tinha ninguém com capacidade para escrever e paixão para escrever sobre esse disco. Aí eu falei, Rildo, não tem jeito, é você que vai fazer. Aí, depois de algum convencimento, eu consegui que ele fizesse. Então, a brincadeira de fazer o disco é muito disso. O nosso artista do violão, quando é que você tocou com o Moacir? Dezembro do ano passado, ele tocou com o Moacir. Só que o Moacir Luz, eu conheço o Moacir Luz desde que eu tinha 15 anos e ele tinha 17. Então, quer dizer, faz muito tempo. E a história de chamar o Moacir para fazer é porque, quando eu conheci quando o Moacir Luz era um artista iniciante, o sonho dele era ser o Ivan Lins. Ele queria ser o Ivan Lins. Todos éramos apaixonados pelo Ivan Lins e pelas capas do Elifas Andreato. Que o Elifas Andreato fazia capas sensacionais, e então ele, começando, dizia assim, eu ainda vou ter uma capa feita pelo Elifas Andreato. E ele teve uma capa de um CD dele feita pelo Elifas Andreato. Então, quando a gente viu que tinha um disco de samba do Paulinho da Viola, que ele acabou se tornando um amigo, feita pelo Elifas Andreato, de 1973, aí ele faz toda segunda-feira no Rio de Janeiro o Samba do Trabalhador, que é o trabalhador, 14h, vai lá, e o samba já dura 9 anos. Agora, às terças-feiras, ele vem aqui para São Paulo, faz o Traço de União. Então, apesar de tudo, ele aparentar uma pessoa que não trabalha, ele trabalha muito. Ele é uma criatura que, inacreditavelmente, acorda cedo. Nós trocamos e-mail às 7h da manhã, porque os dois já estão acordados. E, quando eu pedi a ele para fazer o texto, ele estava numa semana que ele só tinha um dia de folga. E ele fez o texto no dia da folga. Quando eu mandei a mensagem, ele me xingou. 1 hora depois, ele mandou as 3 primeiras faixas que ele já tinha ouvido. Depois foi mandando as 3, aí no final do dia ele já tinha ouvido o disco todo e mandou o disco. Então, o livro é muito em cima dessas histórias das relações. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou você faz a pergunta, eu tento responder, depois eles vão cantar uma das músicas mais simbólicas de 1973, que é Comportamento Geral, que é do Gonzaguinha, que em 1973 era considerado o cantor rancor, porque ele era muito censurado, ele era mal-humorado, e depois, hoje, qualquer garoto aqui sabe cantar uma música do Gonzaguinha, aquela "E quando amanhecer, quem recordará". Quer dizer, o Gonzaguinha se tornou, depois de morto, um cantor popular. Se ele perguntar se em 73 já tinha a dupla Toquinho e Vinícius, se tinha alguma coisa, porque em 75, o circuito universitário, eles faziam parte de vários shows para as faculdades. Você tem alguma coisa de Vinícius e Toquinho em 73, não? Tem. Vinícius, na verdade, eles começam em 71 e 72, porque o Vinícius, ele era o Vinícius de Moraes. Primeiro, ninguém acreditava que o Vinícius de Moraes fosse um diplomata, fosse um compositor popular. Então, ele se mostrou o compositor da Bossa Nova, o letrista da Bossa Nova. Em 73, o Toquinho e Vinícius não lançaram
nenhum disco de carreira. Eles já eram uma dupla, mas não lançaram disco de carreira. Mas, por outro lado, na década de 70, na verdade começou em 69, a TV Globo começou a trabalhar as trilhas sonoras de telenovela como se trabalham filmes. Eles criavam trilhas sonoras especiais para as novelas. Então, por exemplo, a trilha sonora da Gabriela, selecionaram-se vários compositores para fazer a trilha sonora. Quer dizer, todas as músicas que tocam na primeira versão de Gabriela, elas eram inéditas. Então, eles pegavam duplas de compositores para fazer trilhas sonoras. O Raul Seixas e o Paulo Coelho fizeram a trilha sonora da primeira versão do Rebu. O Paulo Sérgio Vale, o Marcos Vale fizeram outras. Então, agora, respondendo a você, o Toquinho e Vinícius foram convidados a fazer a trilha sonora do Bem Amado. Então, eles fizeram a trilha sonora do Bem Amado. Só que a música que é a abertura do Bem Amado, que todo mundo conhece, ela, na verdade, ela não era a música original para abrir a novela. A música original para abrir a novela era Paiol de Pólvora. Só que, quando a censura olhou lá, música de abertura, Paiol de Pólvora, então eles tiraram. Inclusive, tem cantor romântico, se não me engano, é o Amado Batista, que teve músicas, o Valdir Soriano teve música censurada pelo título da música. Olharam a música e dizia coração explosivo, essa coisa, tirava, porque. Então, o Paiol de Pólvora, no início disseram que era isso, que o Toquinho, a música tinha sido censurada pelo título. Mas só que o Vinícius brincou com a ditadura naquele momento, porque a novela O Bem Amado, ela foi a primeira novela transmitida colorida no Brasil, porque o Brasil tinha criado um padrão de televisão, o Pau-M, que era diferente do mundo todo, e o Bem Amado era a televisão colorida. Então, numa parte da letra, ele simplesmente escreveu TV a cores num paiol de pólvora. Então, quer dizer, o próprio Vinícius provocou a censura. Então, quer dizer, o Vinícius e o Toquinho lançaram o disco em 73. Inclusive, tem a resenha do disco, e, por um acaso, fui eu que fiz. Comportamento geral. Deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Quando penso em você,
Fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza, que eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chegar a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza, que eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chegar a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, que eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chegar a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos.